Olá, o Grande Julgamentos está no ar e nesta edição temos uma novidade. A partir desta semana, você também vai acompanhar importantes julgamentos dos tribunais do país. E quem estreia é o Tribunal Superior do Trabalho. Vamos ao julgamento de 2014, onde os ministros da Subseção 1, especializada em dissídios individuais, decidiram por maioria que a estabilidade conferida pela Constituição Federal ao trabalhador que é dirigente sindical não se aplica quando ele ocupa o cargo de confiança. A subseção é composta por 14 ministros e é o órgão revisor das decisões das turmas e unificador da jurisprudência do TST. O caso chegou ao TST em um processo movido por um dirigente sindical. Ele foi demitido do cargo de superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no estado do Piauí, a SESCOP. Em decisão anterior, a sexta turma do tribunal havia convertido a reintegração do empregado em verbas indenizatórias pelo tempo restante da estabilidade sindical, já que a dispensa ocorreu durante o curso do mandato sindical. A entidade piauiense recorreu e conseguiu reverter a decisão. Vamos ver como foi o julgamento. O ministro Márcio Eurico Vitral Amaro foi o relator do processo. A decisão da sexta turma e conheceu do recurso de revista da reclamada por divergência e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para converter o que seria o direito do reclamante à reintegração no emprego em indenização e computou para esse efeito o tempo restante de estabilidade, já que a dispensa ocorreu durante o curso do mandato, com salário condizente com o primeiro cargo efetivo, ou seja, o cargo efetivo de salário mais elevado na organização da empresa, conforme se apurar em liquidação. O relator votou no sentido de conhecer os embargos da SESCOP para dar-lhes provimento. Eu conheço dos embargos por divergência jurisprudencial. Eu aresto transcrito as folhas 509 e 513 revela divergência específica, pois em consonância com a tese de incompatibilidade entre a garantia de emprego em função de confiança e a estabilidade sindical. Essa é a tese, esse é o tema. Eu não conheço do recurso dos embargos do reclamante. Busca-se a proteção da figura do dirigente sindical, a fim de resguardar o empregado e o próprio sindicato de atitudes de represália do empregador e permitir a profícua atuação do dirigente na defesa dos interesses da categoria profissional. Importante a menção a empregado sindicalizado, o que sinaliza a necessidade da existência de vínculo com o empregador. Não é o que se verifica, todavia, se o trabalhador exerce única e exclusivamente e, ademais, desde a contratação, função de confiança. Para esse caso, aplica-se o disposto no artigo 499 da CLT. Não haverá estabilidade no exercício dos cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador, ressalvado o cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais. A função de livre nomeação reveste-se de caráter precário e alicerça-se no elemento fidúcia, de maneira que os interesses do empregador que a deposita sejam defendidos por aquele empregado a quem conferida prioritariamente. Daí a previsão legal de que a função é de livre nomeação e livre exoneração. Por quê? Cessando o mencionado elemento de confiança, não há como manter-se o vínculo laboral. Logo, em princípio, o reconhecimento de garantia de emprego implicaria a perpetuação do trabalhador na função de confiança, o que, sem dúvida, afronta o artigo 499 da CLT. O ministro João Oreste Dallazen destacou a importância do tema discutido no processo. Ele acompanhou o entendimento do relator. Não há divergência de minha parte. Apenas gostaria de realçar a relevância desse caso, sim, porque é um caso singular. Se bem entendi, o empregado foi admitido desde logo como exercício de cargo de confiança típico. E nesta qualidade pretende que lhe seja assegurada a estabilidade de dirigente sindical, ou seja, compatibilizar estabilidade de dirigente sindical com o exercício de cargo de confiança típico e indiscutível. Não houve exercício de cargo efetivo quando da admissão. Esta circunstância, para mim, é decisiva, porque, logicamente, não consigo divisar compatibilidade
para o desempenho de cargo de confiança típico e estabilidade sindical, pela natureza do exercício do cargo de confiança, que é, como todos sabem, suscetível de destituição a contar da confiança ou não do empregador. Agora, a egrégia turma, não obstante, se bem entendi também, haja concluído que há essa incompatibilidade, optou por acolher uma indenização substitutiva. Sua Excelência, o ministro relator, a meu juízo, de forma absolutamente correta, acolhe para afastar esta indenização substitutiva, já que não há, na forma do artigo 499 da CLT, não há como se reconhecer essa estabilidade no emprego. De modo que, de minha parte, louvo, dou o voto, Sua Excelência, o ministro relator, e o acompanho. A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre Belmonte. O artigo 499 da CLT parte do pressuposto de que o empregado é detentor do cargo de confiança originário de um cargo efetivo. Se o empregado já foi admitido na função de confiança, caso dos autos, ele pode ter estabilidade, porque a função de confiança, neste caso, é o próprio cargo efetivo. O trabalhador já foi nele admitido. Assim, já tendo sido admitido no cargo de confiança, não incide o óbice do artigo 499 da CLT, que, aliás, não é aplicável ao dirigente sindical, porque é direcionado ao detentor de estabilidade decenal. Entendo por essas razões que não há impedimento para o exercente do cargo de confiança, nestas circunstâncias destes autos, exercer o mandato de dirigente sindical, e entendo, por tais razões, que a decisão da sexta turma, ela deu, diante das circunstâncias, a melhor solução que poderia ter dado a hipótese. Por isso, peço todas as vênias à Sua Excelência, o ministro Márcio Eurico, para conhecer dos embargos e, no mérito, negar-lhes provimento. Estou me referindo aos primeiros embargos. O então presidente da Corte, ministro Barros Levenhagen, fez uma breve intervenção para ressaltar sua discordância com a decisão tomada anteriormente pela sexta turma da Corte. O que me chama a atenção, antes de indagar aos colegas, é que a decisão embargada, ela salienta tudo quanto disse Sua Excelência o ministro Márcio Eurico. E para tentar contornar esse impedimento, ela defere salários de cargo efetivo que ele nunca exerceu. Como é que eu vou deferir um salário de cargo efetivo que sequer existe? Isso é apenas uma consideração. Eu indago dos colegas, se houver algum destaque, se há quem adira à divergência, se houver, eu tomo os votos individualmente. O ministro Augusto César de Carvalho seguiu a divergência. Ele argumentou que o caso comporta a aplicação do artigo 499 da CLT. Há uma peculiaridade nesse processo e, por essa razão, eu, no âmbito da turma, da sexta turma, eu optei por juntar voto convergente com o relator, explicando as razões pelas quais eu entendia que nesse caso que esse caso comportava a ponderação. Tal como já se referiram todos até aqui, me parece que é possível mesmo fazer incidir o artigo 499 da CLT, que trata da estabilidade definitiva, da estabilidade decenal, para esses casos de estabilidade provisória, dada a característica da investidura em cargo de confiança, que é sempre investidura em caráter precário. Me parece que o que há de mais relevante no julgamento dessa causa até este momento é que essa proteção especial ao dirigente sindical, ela existe a ponto de se fazer necessária a sua ponderação, mesmo quando se trata de exercício de cargo de confiança, nas hipóteses, como me pareceu ser a presente, em que essa condição mais elevada desse trabalhador não foi considerada, considerando-se, isso sim, o exercício do mandato sindical, para efeito como causa para a dispensa. Então, são essas as razões, e reconhecendo a judiciosidade dos fundamentos até aqui trazidos pelo ministro Márcio, pelo ministro João Oreste Dallazen, eu me ponho também em rota de divergência. Eu acompanharia a divergência aberta, portanto, pelo ministro Alexandre Belmonte. O relator manifestou-se novamente, comentando sobre a decisão recorrida, a qual discordou no voto. Eu gostaria de me reportar
ao voto proferido pela colenda da sexta turma, quando o relator diz que fica parcialmente vencido no que diz respeito. Ele diz que, em razão de o reclamante ter ocupado desde a contratação o cargo de superintendente, a reintegração não poderia ser determinada no cargo efetivo. Sim. E ele vem dizer, não obstante, a douta maioria ponderou ser precária a investidura em cargo de confiança ocorrida desde a contratação, sem a possibilidade de reversão ante a inexistência de um cargo efetivo. Daí que passaram para a construção de uma indenização. Mas é precaríssima. Sim, está bem claro. Não só a investidura, como a própria estabilidade. Incompatibilidade uma e outra. Precária a investidura e incompatível com a estabilidade. O voto seguinte coube ao ministro José Roberto Freire Pimenta. Seguiu acompanhando o voto divergente, ressaltando o princípio da prevalência das normas constitucionais. Avançando na questão de fundo, o que me preocupa é o seguinte: se se tratasse de aplicação sistemática ou conjunta de duas normas de igual hierarquia, como foi antes de 88, a solução que o ministro Márcio Eurico está defendendo me seria absolutamente pacífica, aceitável. O que eu estou dizendo? É que quando a garantia assegurada aos dirigentes sindicais pelo artigo 543 da CLT estava no mesmo plano do artigo 499, eu acho que seria muito razoável entender que o artigo 499 afastaria essa garantia àquele empregado que nunca exerceu cargo efetivo. Mas quando essa garantia ao dirigente sindical é elevada ao patamar constitucional, essa garantia tem uma mudança qualitativa. Ela sobe na hierarquia das normas e ela passa a ter preeminência. Isso, no campo do direito constitucional, é muito conhecido. Quando uma norma infraconstitucional ela muda de patamar e sobe a garantia constitucional, ela tem que ser interpretada de maneira mais intensa, com a aplicação do princípio da prevalência das normas constitucionais, da prioridade dada às normas constitucionais no ordenamento jurídico como um todo. E parece que foi isso que levou o ministro Maurício Delgado, como relator, a se esforçar no sentido de não esvaziar de sentido e de aplicação, no caso concreto, esse preceito constitucional, que assegura os empregados que exercem mandato sindical, que protege esses empregados das retaliações naturais que o empregador haverá de praticar contra o livre exercício do mandato sindical. Portanto, e parece que essa notícia consta do voto convergente do ministro Augusto César. A dispensa aqui, no caso, segundo o ministro Augusto César, no seu voto convergente noticia, foi em função do exercício do mandato sindical. E isso, data vênia, não pode ser ignorado. Por isso, senhor presidente, quando há essa mudança qualitativa, não se pode simplesmente esvaziar de sentido, no caso concreto, o artigo 8º, inciso 8º da Constituição. E temos que dar uma solução prática para esse problema. Uma das soluções é realmente dizer que não há proteção. E é essa solução que está sendo preconizada, com fundamentos muito sólidos. Mas a outra é a solução que já foi dada ao caso pela Egrégia Sexta Turma, por sua composição majoritária. E aqui, me parece que a solução que foi adotada, de se adotar um critério por analogia com o 460 da CLT, é uma solução que não afasta de incidência, no caso, essa proteção constitucional. Se nós dissermos que o empregado que já foi contratado diretamente a uma função de confiança não tem a garantia de emprego prevista na Constituição, no caso de ter sido eleito e exercer o mandato sindical, nós estaremos afastando importante parcela dos empregados brasileiros da possibilidade do livre exercício do mandato sindical. E me parece que essa solução não será, com todas as vênias e respeitando os posicionamentos em contrário, a solução mais adequada do ponto de vista constitucional.
Por uma ponderação de valores, portanto, eu peço vênia ao eminente ministro relator para acompanhar a divergência. No próximo bloco, seguiremos com os votos dos ministros da Subseção 1 especializada em dissídios individuais, a SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Voltamos já. Estamos de volta com o Grande Julgamentos. Vamos acompanhar os votos dos demais ministros que decidiram ser incompatível a estabilidade sindical com o exercício de função de confiança. Efetivamente, o reclamante exercia um cargo de confiança, alta confiança, diria, porque era superintendente. Acho que a questão fundamental, no meu modo de ver, é se responder à seguinte indagação. O reclamante, exercente dessa função de confiança, pode ser eleito e exercer o mandato sindical? Me parece que essa resposta é afirmativa. Se a resposta é afirmativa, se ele pode exercer o mandato sindical, deve ter a proteção, ao meu modo de ver, da garantia do emprego, para o pleno exercício desse mandato sindical ao qual ele não está impedido. Inclusive para evitar as represálias que, segundo consta no acordo regional, ele sofreu. Então, se ele deve ter essa proteção, no meu modo de ver, com a devida toda a vênia, eu acompanho a divergência. E destaco que a solução que foi dada para a indenização, no meu modo de ver, é a melhor solução, até invocando, como o acórdão da turma invoca, o artigo 460 da CLT, para se achar um salário para fins de cálculo. Não me preocupa a questão do artigo 499 da CLT, que, no caso, ele deveria ser aplicado, no meu modo de ver, analogicamente, pois estamos tratando de uma estabilidade provisória, já que esse artigo é dirigido à estabilidade decenal. Então, com esses breves fundamentos, senhor presidente, mais uma vez pedindo vênia aos entendimentos em contrário, eu acompanho a divergência. O próximo a votar, ministro Renato de Lacerda Paiva, acompanhou o relator. Para ele, não há possibilidade de um cargo de superintendência vinculado à confiança do empregador gozar da estabilidade conferida ao dirigente sindical que representa os subordinados. A questão que eu coloco é a seguinte: qual é a destinação de um dirigente sindical? Qual é a finalidade? Por que a estabilidade? Para defender os interesses da categoria. Ou seja, ele está, neste conflito capital-trabalho, ele está nitidamente fincado na categoria profissional. E o cargo de superintendente é exatamente o oposto. Nesta relação capital-trabalho, ele está fincado no empregador. Ele exerce o poder de direção por delegação do empregador. Como é que ele pode, ao mesmo tempo, exercer o poder de direção e, ao mesmo tempo, defender o interesse da categoria profissional? Eu não vejo. Eu nem invocaria o artigo 499 da CLT. Eu penso que essa incompatibilidade é lógica. É lógica. Não vou às teorias, não vou ao texto de lei. É uma incompatibilidade lógica. Como é que eu vou assegurar uma estabilidade no dirigente sindical para ser reintegrado ou receber um salário de superintendente, que é exatamente o seu oposto? Então, com esses brevíssimos fundamentos, eu peço vênia à divergência e acompanho o relator. Acompanhando a divergência, o ministro Lélio Bentes citou uma norma da Organização Internacional do Trabalho para fundamentar o voto. Essa aparente contradição ressaltada pelo ministro Renato foi objeto de pronunciamento do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho, que concluiu que os ocupantes de cargos de gerência e supervisão podem, se a lei nacional assim dispuser, se organizar num sindicato específico, tendo em vista essa possível contradição com os interesses dos empregados de menor hierarquia. Todavia, o sistema sindical brasileiro não consagra essa possibilidade. E mais, ainda que houvesse a possibilidade de se organizarem em sindicato próprio, como bem ressalta o ministro Carlos Scheuermann, a esses empregados eleitos
seriam asseguradas as garantias derivadas da Convenção 98 contra os atos de interferência antissindical. No sistema brasileiro, uma dessas proteções, a mais importante, pode-se dizer, é a garantia provisória de emprego ou a proteção contra a demissão injustificada. De sorte que, considerando que, independente do status hierárquico desse empregado, que, sob a égide da legislação brasileira, permite a contratação para um cargo de demissibilidade ad nutum em circunstâncias normais, uma vez eleito por seus pares dirigente de entidade sindical, a meu juízo, incide, sim, a proteção prevista no dispositivo constitucional. Por isso que, pedindo a máxima vênia ao eminente relator, eu acompanho a divergência. A gente faz o nosso último intervalo para voltar daqui a pouco com a conclusão deste importante julgamento do Tribunal Superior do Trabalho. Não saia daí, a gente volta já. E o Grande Julgamentos está de volta. Vamos à conclusão deste julgamento na subseção 1 especializada em dissídios individuais do TST, na qual os ministros decidiram que a estabilidade no emprego garantida a dirigentes sindicais não se aplica quando estes exercerem função de confiança. Após pedido de vista em mesa, o ministro Aloysio Correia da Veiga votou por dar provimento ao recurso nos termos do relator. Ele discordou da aplicação do artigo 499 da CLT na decisão anterior proferida pela 6ª turma neste caso. Aberta a cognição dos embargos por força da divergência jurisprudencial específica, eu, no mérito, estou entendendo que foi mal aplicado o artigo 499 pela colenda da turma porque não havia violação direta literal do dispositivo, única fonte de conhecimento. E, por isso, eu dou provimento e acompanho, Sua Excelência, o ministro relator, para, nos termos, é verdade, com um acréscimo de fundamentação com relação ao mau conhecimento, à má aplicação do artigo 499 da CLT, e por isso que acompanha o relator. Também acompanhando o relator, o ministro Guilherme Caputo reiterou a norma que estabelece não ser possível aplicar a estabilidade de dirigente sindical ao cargo de confiança. Que mais me impressionou, presidente, de tudo que foi dito até agora, é que nós temos uma regra, uma norma, que diz que não há estabilidade para os exercentes de cargos de confiança. E, ao irmos ao artigo 8º e invocar uma proteção constitucional ao exercente de cargo de direção sindical, e emprestando a essa situação a estabilidade, a única coisa que eu não consegui ainda equacionar, presidente, está mais ou menos na linha de uma das razões que Vossa Excelência expendeu da presidência, que me impressionaram mais, foi o fato de que, se assim formos proceder, nós teríamos que, efetivamente, declarar a inconstitucionalidade do 499, porque não há como compatibilizar a existência do 499 com essa situação, por mais que se queira dar e devemos dar proteção à questão do dirigente sindical. Eu estava também aqui, presidente, fazendo, reunindo elementos aqui, porque queria também verificar como é que foi tratada a questão da represália. Mas eu vou, Vossa Excelência, atendendo aí a sua solicitação, juridicamente há essa questão que eu não estou conseguindo ultrapassar na minha consciência jurídica. Como é que nós vamos reconhecer uma estabilidade havendo norma específica de incompatibilidade? Né? Uma incompatibilidade. Então, que ele faz, às vezes, de empregador, ele poderia se candidatar a cargo sindical, num sindicato de trabalhadores, enfim,
Realmente, essas questões que eu estava aqui a anotar aqui, tentar levantar, mas, em linhas gerais, presidente, essa questão jurídica, especificamente, eu não estou conseguindo ainda, de forma que eu também pedi no vênia a todos os entendimentos contrários, aí que acompanharam a divergência, eu também vou pedir vênia acompanhar o eminente relator. Para fundamentar o voto em que acompanhou o relator, o ministro Vieira de Mello Filho fez considerações sobre o regime jurídico a que está submetido o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no estado do Piauí, empregador do homem que moveu o processo. Eu queria fazer umas ponderações, primeiro considerando a natureza jurídica do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do estado do Piauí. Trata-se de uma empresa com personalidade jurídica de direito privado, integrante do Sistema de Cooperativista Nacional e presidido pelo presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Piauí. Essa é a natureza, com fiscalização pelo Tribunal de Contas do Estado. Tem como objetivo, dentre vários, segundo seu regimento, a organização e promoção dos empregados de cooperativas, cooperados e seus familiares. O reclamante foi eleito pelo Senalba, que é o sindicato das... vou chegar aqui na página. Empregados e entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional no estado do Piauí. Na realidade, embora em primeiro grau, afastou-se pelo artigo 499 da CLT a estabilidade do reclamante, por ser exercente de cargo de direção e gerência. No Tribunal Regional, entendeu-se que ele ocupava até a 7ª posição da lista e, por isso mesmo, ele teria estabilidade e, com uma simples frase, se afastou a discussão em termos do cargo de confiança, dizendo que o artigo 8º, inciso 8º, não fazia distinções. A nossa jurisprudência diz que o diretor eleito não possui a estabilidade pré-eleitoral. Há jurisprudência específica da Corte que afasta. E me parece que essa é a melhor solução. Obviamente, um caso extremamente controvertido, pedindo vênia aos eminentes colegas que entenderam em sentido contrário, porque a função dele, inclusive ele confessa aqui pelo regulamento, era a função de condução, de direção de atividades do sindicato. O voto final coube ao então presidente, ministro Barros Levenhag, que também seguiu o entendimento do relator para formar a maioria e indeferir a estabilidade sindical ao empregado que exercia cargo de confiança. Eu assinalaria um fato que soaria muito estranho. Aquele que é admitido para um cargo de confiança, sem nunca ter exercido um cargo efetivo, nós asseguramos essa estabilidade, quando se diz que são incompatíveis entre si. E se eu remeter ao artigo 8º, para desdizer o que a norma posta diz, eu volto àquele assunto, nós estamos declarando a inconstitucionalidade. Eu posso dizer que o 499 foi recepcionado parcialmente, não na estabilidade decenal, mas na incompatibilidade, está recepcionado parcialmente. Agora, nós vamos criar um precedente aqui extremamente constrangedor. Eu já entro num cargo de confiança, não exerço cargo efetivo algum, e com essa peculiaridade, embora não esteja nos autos, e eu sempre me atenho aos autos, aqui no caso do acórdão recorrido, como eu reconhecer uma estabilidade provisória mediante pagamento de um salário de um cargo inexistente e nunca exercido? Mas vou dispensá-lo de maiores considerações, porque as considerações muito mais doutas já foram feitas pelas duas correntes que abrilhantaram essa decisão, para me permitir acompanhar o voto do relator, por sinal, brilhante voto. E o Grande Julgamentos fica por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação no site da TV Justiça na internet ou no nosso canal no YouTube. O endereço
TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau.